tema, como o título que a gente deu sugere, né, é um tema um pouco delicado, né, e abrange todas nós, né. Deixa eu visualizar quem é sogra aqui, levanta a mão. Quem já é sogra? Eu. São as velhas. Nora, todas nós somos, né? É sogra? E tem algumas filhas. Já conta. Conta porque você já vai começar, você já trava o relacionamento. Porque o namoro vai ser casamento, né? Então pode não ser oficialmente, mas já conta. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer hoje à tarde? A gente vai, primeiro, tentar entender como e por que as mães se sentem como sentem. Tá? Então, se você ainda não é sogra, eu vou falar um pouquinho sobre as sogras, né? Então, se você ainda não é sogra, não fica só pensando na sua sogra, mas pensa nos seus filhos meninos. E nas suas filhas meninas também, né? Não é só mãe de menino que peca nesse sentido, né? Então, ao invés de você ficar se lembrando da sua sogra, você se lembre você pense em você daqui a alguns anos, né? E depois a gente vai tentar entender o princípio bíblico, né, que subjaz aí o princípio que nós vamos trabalhar, que é o deixar ir, né? E depois a gente vai entender como agir como noras, né? Quando nós estamos numa relação que não é muito boa, então a gente vai tentar dar alguns conselhos do que a sabedoria bíblica nos ensina, né? E antes de começar, eu quero dizer a vocês que os nossos relacionamentos, eles todos têm que ser permeados pelo mesmo princípio, né? Que é o princípio do amor, do respeito, né? Aquele princípio bíblico de considerar o outro mais importante do que a gente, né? Isso vale para qualquer relacionamento. Sogra e nora não é um relacionamento que está fora desse princípio, né? Que está longe disso, porque é um relacionamento complicado. Não. Ele também está dentro desse princípio aqui, né? Então vamos lá, então vamos tentar entender o porquê, né? Então o porquê que esse relacionamento é um relacionamento complicado é por causa do pecado. Simples assim, né? Porque nós somos pecadores e estamos tentando nos relacionar com outros pecadores, e sempre que um pecador tenta se relacionar com outro pecador é um negócio complicado, né? No próprio casamento é complicado, na relação com os nossos filhos é complicado. E no relacionamento com alguém de fora da nossa casa, que agora passa a ser de dentro da nossa casa, né? Eu acho muito lindo a palavra nora e a palavra sogra em inglês. É fantástico, porque é filha pela lei e mãe pela lei. Isso é lindo, eles entenderam o que significa, né? Realmente, quando eles foram cunhar o termo, eles entenderam o que isso significa, né? Pra gente isso tá meio distante, né? Tem até brincadeirinha tipo sogra não é parente, né? Essas coisas assim difíceis, né? Mas é por causa do pecado, né? E aí a gente tem alguns conceitos que dificultam o nosso entendimento de como esse relacionamento tem que ser um bom relacionamento, para que o casamento vá bem, para que os nossos filhos sejam criados da maneira correta, entendam da maneira correta os relacionamentos. Existe o exemplo de Eva e o que aconteceu com Eva, que nos afeta até hoje, né? Então Eva, ela foi uma grande matriarca. Mas ela não teve sogra. Ela não teve sogra. Vai ser frase de caminhão, né? A questão do pecado, ela ter tomado a atitude, né? Isso fala muito sobre nós mulheres, né? Então você pode agora se lembrar um pouquinho da sua sogra. Lembra dela aí se metendo, resolvendo, indo à frente, né? Isso está lá, isso começou lá, né? E todas nós mulheres somos assim, somos um pouco assim e precisamos lutar contra isso, né? Porque tem essa questão de resolver as coisas pelos outros, né? Tem quem resolva, mas a gente toma a frente. Então tem a questão de Eva e tem também a questão em relação a Maria. A forma como a Igreja Católica coloca a Maria no pedestal, isso afeta a nossa mente. Por mais que a gente ache que não, mas o simbolismo de Maria não é a maternidade? Ela é a mãe de Deus, né?
E o que isso esbarra na gente? Esbarra na gente da seguinte forma, a gente passa a pensar, né, é como se toda mulher se tornasse melhor depois de ser mãe. Não parece isso? Tipo, às vezes você vê uma atriz muito promíscua, muito pelada, e aí você pensa assim, engravidou, aí você pensa, né, agora ela vai tomar jeito, né, ela vai ter vergonha, né, que os filhos vejam isso. Não é verdade. Né? Mas a maternidade tem essa aura, assim, meio, né, que você vai se tornar alguém melhor, né? Tem a falácia também de que o amor de mãe é perfeito, né? Mãe ama perfeitamente. Isso é mentira. A gente não ama perfeitamente, a gente não faz nada perfeitamente. Tudo que a gente toca é manchado pelo pecado, não tem jeito, né? Então o amor de mãe, ele não é um amor sem egoísmo. Ele não é um amor sem interesses próprios, ele não é um amor que nunca falha. Não é verdade, isso aí a gente está falando do amor de Deus por nós, né? Nem sempre ele é incondicional, nem sempre. Existem momentos em que a gente rateia nisso aí, né? Que a gente quer dar amor, mas quando eles irritam a gente é grosseira com eles, a gente é ríspido com eles, né? Então isso não é verdade. É como se a maternidade fosse mais importante do que a paternidade. É só você ver no nosso país a diferença que existe entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Né? Dia das Mães, se você não for almoçar com a sua mãe, o mundo acaba. Se você não for almoçar com o seu pai, tudo bem, ele entende, ninguém vai brigar por causa disso. Mas se for no Dia das Mães, a guerra está instalada. Né? Até o tanto que o comércio vende, né? Parece que a segunda data do ano, depois do Natal, quando mais vende, é o Dia das Mães. Porque mãe é sagrada. Porque mãe é... Então você vai guardando essas informações aí, vai armazenando, né? É como se só as mães soubessem o que é bom para os filhos. Eu não sei quantas de vocês já ouviram mães dizer que não deixam os filhos sozinhos com o pai. Porque o pai é responsável, porque o pai não sabe cuidar, porque só eu sei cuidar dos meus filhos. Né? O pai não. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Ele é o pai. Na verdade, ele é o líder da casa e da família, né? Nós somos seus auxiliadores. Não é uma área que a gente precisa tomar para nós, né? E eu não sei se é a nossa cultura que é assim, né? É muito assim. As mães são as responsáveis pela educação. O pai chega de noite, brinca um pouquinho, faz uma cosquinha e vai dormir, né? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é assim que funciona. Tá? Se vocês tiverem perguntas, anotem, que no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Só para a gente não ter um tempo corrido. É como se os filhos fossem como um apêndice da mãe, né? É como se eles estivessem condenados a viver sob a sombra da mãe todo o tempo. Afinal, a gente passou pelo parto normal, ou a gente fez uma cesárea, a gente amamentou. Ser mãe é muito difícil, né? A gente passou por tudo aquilo e agora eles têm que nos recompensar por isso, eles têm que nos agradar, né? Quem é que nunca pegou um filho e teceu aquela ladainha de todos os sacrifícios que você já fez por ele? Né? Quantas noites você fez comigo por sua causa, né? Quantos dor eu já sofri por sua causa, né? Então é quase como se eles sempre estivessem devendo alguma coisa para nós, mães. Não para os pais, mas para nós mães, né? E aí dentro dessa coreografia toda complicada, os nossos filhos se casam. Os nossos filhos um belo dia, chora não, chora não. Os nossos filhos um dia olham para outra mulher com aqueles olhinhos que olhavam pra gente. Com aquele olhinho que antigamente era só pra gente, né? De admiração, né? Então um dia você vai ver o seu filho colocar no Facebook uma declaração para a mulher mais linda, mais piedosa, que mais me encanta, a mulher mais crente que eu conheço, e essa mulher não é você! Não é você! Essa mulher é outra mulher! Né? E quando chega finalmente esse dia?
E nós não estamos preparadas para isso, nós não entendemos, o que significa deixar e unir. Então primeiro que a gente sofre, mas o pior não é que a gente sofre, o pior é que a gente vai agir pecaminosamente com relação a eles. Né? Por isso que a gente tem tanto problema. Né? É só você pensar no seu menino e você pensar nesse menino indo embora, né? E agradando em tudo a outra pessoa. Né? Então, aí a gente tem que ter bem firmado o princípio bíblico para o casamento. Abre lá comigo Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24. Vamos tentar entender um pouquinho o que Deus pensa sobre isso. Gênesis 2, 23 e 24. Diz assim, quando Deus faz Eva, né, ele entrega a Adão, e Adão exclama, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso dos meus ossos significa procedente da mesma substância, o próprio ser. Seu filho nasceu de você. Ele era a mesma substância e o mesmo ser que você. Mas aí na hora que ele nasce, a primeira coisa que tem que ser feita para que ele viva é cortar o cordão umbilical. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai passar a ser procedente e da mesma substância, vai ser o próprio ser de outra pessoa, do cônjuge. Então, conosco não é assim. E isso é uma coisa muito importante para nós também aprendermos sobre a primazia do nosso marido no casamento. O primeiro lugar é do marido, não é dos filhos, nunca. Sempre é do marido. Né? O marido é sempre mais importante na nossa vida e deve ocupar um espaço maior do que os nossos filhos. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, principalmente para quem tem filho pequeno. Mas vamos lá. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tirada. Por isso o quê? Porque ela é osso dos meus ossos e ela é carne da minha carne, por isso é que deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir a quem realmente é procedente do mesmo ser, né? E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavra deixa aí, essa frase está construída no presente do indicativo que expressa uma verdade absoluta, uma lei, ações ou estados permanentes. Esse é o padrão estabelecido por Deus, né? E aí, se você for para o dicionário bíblico, essa palavra usada de deixará o homem pai e mãe, essa palavra deixar significa soltar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás, abandonar. Não batam em mim as sobras antes de eu terminar. Negligenciar, deixar livre, deixar ir, libertar, ser deixado, ser abandonado, ruptura, desligamento. É isso que essa palavra tem. O campo semântico dessa palavra isso não quer dizer que você vai abandonar seus pais, não é isso, tá? Não é isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não é abandonar os pais, não é isso que significa. A gente está falando aqui de função, da maneira como nós vivemos a nossa vida a partir do casamento. E o unir, né, que é deixar e unir, unir significa grudar-se a, colar, permanecer junto, manter-se próximo, perseguir de perto, alcançar. Então, o matrimônio, segundo a palavra de Deus, ele representa a ruptura dos vínculos parentais anteriores. Não é mais o seu relacionamento primeiro, é isso que quer dizer. Né? O seu relacionamento primeiro agora é com seu marido e com seus filhos. Né? Os pais, eles são colocados em segunda instância, né? A gente costuma brincar lá em casa que aqui a nossa família e lá é parente. Né? Quase que minha sogra teve um troço de pai. Eu morei pra falar isso pra ela, tadinha. E aí ele teve que explicar o que isso significava. Né? Mas sim, a família dele sou eu. E os nossos filhos, que ainda estão em casa. Porque os que já foram, formaram um novo núcleo familiar, uma nova família, que não é mais a minha família. São meus parentes, mas não é mais a minha família, não é mais a minha casa, né? Essa verdade, ela é uma verdade tão forte que ela tá impregnada em muitas culturas, né? Porque é o padrão de Deus, né? Então você vê isso em várias culturas diferentes, com formas
diferentes, né? Na cultura greco-romana, por exemplo, a religião era familiar. E eles adoravam os antepassados, né? Então, toda casa tinha um altar embaixo de um fogo e tinha os retratos, os desenhos, alguma coisa que lembrava os antepassados. E ali se colocava fogo e ali se adorava os deuses lar. Daí vem a palavra lareira, fogo, deuses lar, deuses da família. Toda mulher, quando ela se casava, ela deixava os deuses dos seus pais, dos seus antepassados. Incrível, né? Quer dizer, a marca do conhecimento de Deus em toda a cultura, mesmo pagã, né? Mesmo distante, mesmo corrompida, mas a marca daquilo que Deus fez. E aquelas mulheres passavam então a adorar aos deuses lar da família do marido, os antepassados da família do marido, não mais os seus. Então agora, com a união matrimonial, ela vai ter prioridade sobre a relação com os pais. Nós pais precisamos entender que os nossos filhos agora são uma só carne. Eu vou falar para vocês, não é uma coisa simples. Não por causa de passar a ser uma só carne ou por causa dessa brincadeira da declaração de amor, não é só isso. Eu lembro do dia que o meu primeiro filho estava se preparando para casar e tirando as coisas de casa, né, e arrumando o apartamentinho dele. E eu pensei que eu ia tirar isso muito de boa, sabe? Eu achei que ia ser muito fácil. E assim, era um casamento que a gente estava esperando, a moça que a gente amava. Mas no último dia, no dia que ele abriu a última gaveta, que finalmente não tinha mais nada dele na minha casa, foi triste. Eu senti tristeza. Porque eu pensava assim, nunca mais vai ser como é a nossa família hoje. O nosso núcleo familiar sofreu. Acabou! Para esse meu show. Ah, estão chorando, agora vão amar as sogras para sempre. Amém. Aquele núcleo familiar não existe mais. Aquela dinâmica não existe mais, né? Então a gente tem as nossas manias, né, como família. Então, por exemplo, o Lucas, o mais velho, ele estudava até muito tarde. Então, todo dia à noite, quando ele chegava, estava eu e o Oreb no quarto assistindo um filme e ele já chegava, família, cheguei! Pulava na cama da gente e queria ficar batendo papo até meia-noite e meia, contando as coisas da faculdade, né? De madrugada ia comer um pacote de pão, ia pedir uma pizza. Então a gente tinha uma dinâmica familiar, né? Os nossos cultos domésticos que eram feitos às 11 da noite, porque era a hora que todo mundo acabava de chegar. Uma dinâmica familiar que, da mesma forma, quando nasce um filho, muda tudo. Quando o filho vai embora, acabou, é outra família agora. Agora somos uma família ao invés de 6, somos uma família de 5. E aí um mês depois casou o outro, né? Muda de novo, né? Agora a dinâmica familiar é diferente. Então aquela vida não existe mais. Por isso que eu tô falando, enquanto eu tô falando para as sogras que estão aqui, estão se reconhecendo no que eu tô falando, você que tem filhos pequenos, saiba que isso vai acontecer com você e pense na sua sogra também. Porque a sua sogra sentiu isso. O problema é que às vezes elas não souberam lidar com esse sentimento da forma correta, né? Não souberam lidar com essa saudade, com essa falta que vai fazer de forma correta. E muitas vezes o que elas fazem? Elas agridem as esposas por causa da dor que elas estão sentindo, que elas não sabem nem denominar de onde vem, nem dar um nome específico. Entendeu? Mas isso serve para que a gente tenha compaixão também das nossas sogras, principalmente quando elas não conhecem o Evangelho, né? Aí é mais difícil, nem sei, porque quando conhece eu acho que é pior, talvez, né? Porque devia saber essas verdades e não sabe, né? Mas tudo bem, né? Então vamos lá. Ele vai ser uma só carne com outra pessoa. O homem que você está formando hoje, você que é mãe de menino, você está formando esse homem para uma mulher. Isso a gente tem que ter em mente desde que eles são bebês. Tudo que você está fazendo por ele não é para retornar para você. É para retornar para alguém que você ainda não sabe quem é, que ainda não nasceu, né? Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, eu sofria muito com cólica menstrual, né? E aí eles já sabiam, quando eu entrava pro quarto, fechava a porta, eles já sabiam que não podia entrar, porque eu tinha muita dor. E toda vez eles
iam assim, né, se esgueirando, abriam um pouquinho a porta e chegavam perto e perguntavam: mamãe, você tá com dor, né? E toda vez eu falava pra eles: filho, mamãe tá com muita dor. Quando você se casar, eles tinham 4 anos, 5 anos. Quando você se casar, que a sua mulher tiver com cólica, agora essa palavra cólica. Quando você souber que a sua mulher está com cólica, compra chocolate pra ela, lava a louça pra ela, não diz que ela tá gorda, trata ela muito bem. Porque ele não conhece esse universo, né? Então eu que tinha que explicar pra ele como era o universo feminino, né? Então quando nós estamos em mente que eles não são nossos, né, que eles vão pertencer a alguém, então a gente precisa ensiná-los a lidar com as mulheres, não para eles tratarem a gente bem, mas para que eles sejam bons maridos, né? Isso vai envolver uma série de ações aí, né? O estudo que você está dando para ele, né, as coisas que você está pagando para ele hoje, é para reverter em benefício financeiro dela, não no seu. Né? Eu disse isso uma vez numa palestra para mulheres e disse assim: o curso de inglês que você está pagando hoje para o teu filho vai ser para ele. O curso de inglês que você paga hoje para o teu filho e deixa de fazer a unha para pagar, você deixa de fazer a unha para pagar o curso de inglês para ele. Vai redundar num bom emprego pra ele pagar a unha da tua nora. Aí a mamãe gritou de lá: pois é, segunda-feira mesmo que eu vou cancelar esse curso! Acabou! Mas é mais ou menos isso, porque essa não é uma lei dita, mas é uma lei sentida. Eu tô investindo no meu filho, agora que ele tá ganhando dinheiro, ele vai embora? Agora que a coisa vai ficar mais tranquila um pouquinho aqui em casa, agora que ele poderia ajudar a gente a trocar de carro, a comprar um apartamento, ele vai embora? Pra encher a menina de mimo? Eu nunca tive empregada, não tinha dinheiro pra ter empregada. Ele nem casou, já tá pensando em dar empregada pra ela. É isso. É para isso. Né? E nós que somos mães de meninos devemos orar pedindo ao Senhor que dê um marido assim para as nossas filhas. Né? O menino esteja sendo criado dessa forma, né? Então, esse deixar, essa quebra, né, do que era, funcionalmente falando, né, vocês me entendem, do que era aquela unidade familiar e para a próxima, para outra, para a sua família, esse deixar é um deixar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. É um deixar financeiro, é um deixar geográfico, é um deixar emocional e é um deixar espiritual. E nós que somos mães de meninos, a gente precisa treinar os nossos filhos nesse aspecto, desde muito cedo, né? Então, deixar geográfico. É o velho ditado, né? Quem casa, quer casar longe da casa que casa. Né? Então, eles precisam da casa deles. É óbvio que existem situações em que coisas acontecem. Na minha vida mesmo aconteceu algumas vezes, tanto como filha como mãe, em que nós precisamos morar juntos. Isso acontece. Né? E não é o fim do mundo, não vai acabar por causa disso. Não é regra, né? Mas, exatamente. Não é a regra. Né? Não há pecado nisso. Quando você precisa ajudar um filho, ou quando você precisa ser ajudada como filho, você está na mesma casa. Né? Mas isso não é a regra, essa é uma exceção. Né? Então, a gente deve, quando a gente vai se casar, estar contente com o pouco que a gente vai ter e não querer viver no luxo que os nossos pais vivem, né? Mas viver com o pouco que a gente pode ter hoje. Né? Isso também envolve o próximo ponto, é um deixar financeiro. Né? Esse é um mal de muitos jovens hoje. Né? Eles querem começar a vida de um patamar que os pais estão, depois de terem batalhado por 20, 30, 40 anos para ter o que tem. Né? Então você ouve muito isso dentro das igrejas, de jovens que não querem se casar ainda, porque eles não têm casa própria. Eu estava solteira até hoje, eu solteirona, porque eu não tenho casa até hoje. Né? Então você tem que ter uma casa própria, você tem que ter um emprego estável, de preferência um concurso público, né? Se tiver uma casa na praia melhor, né? Você tem que ter o seu carro, você tem que ter a sua vida financeira muito, muito estável para poder se casar. Isso não é verdade, não foi assim com os nossos pais, não foi assim nem com a gente, né? Nós casamos, né, Ivânia? Nós casamos num aperto,
né? Quanta gente eu conheço que fazia caixa de papelão de guarda-roupa, né? E embora os pais tivessem uma condição melhor, né? Então nós vamos enfrentar as nossas dificuldades e vamos vencer as nossas dificuldades juntos, né? O que a gente não pode querer, e vocês que são sogras não podem chorar porque os filhos de vocês não têm o que vocês têm. A gente não pode morrer de pena dos nossos filhos, né, Lia? A gente tá falando isso hoje, né, Lia? A gente tá falando isso. A gente tava falando isso, exatamente isso hoje. Como a gente quer que os nossos filhos não sofram? Como a gente quer que os nossos filhos tenham uma geladeira cheia? Como a gente quer que os nossos filhos tenham queijo, presunto e requeijão para o café da manhã? Às vezes é só o pão e a manteiga. E a gente tem que deixar. A gente tem que deixar. Né? Então, nós como pais e nós como filhos, a gente precisa entender a delicadeza dessa relação entre pais e filhos na questão financeira. É delicado. Porque ao mesmo tempo é claro que um pai não vai olhar um filho passando necessidade e não vai estender a mão porque ele tem que se virar, porque eu também passei necessidade. Não é isso. Só que a gente tem uma noção muito errada do que é necessidade. E é isso que a gente precisa ajustar. Né? Então, por exemplo, eu passei, no ano passado, os meus 2 filhos casados ficaram desempregados. Pagavam aluguel, as esposas não trabalham. Então, uma situação assim, ligeiramente desesperadora. Né? E como é que a gente podia ajudar? Eu vou ao mercado, eu compro um pouco mais, deixo lá. Né? A gente não assumiu a casa deles. Mas cada um ajudava um pouquinho, a mãe dela ajudou um pouquinho, a cunhada ajudou um pouquinho, e a gente estava sempre de olho, para não faltar comida. Né? Às vezes o pessoal saía para o restaurante, vamos para o restaurante, aí ligava, e aí Lucas e Thalita, vamos? Não, mãe, a gente não pode ir. Isso corta o coração. Né? Então muitas vezes eu falava, tá bom, e eu falava para ela, vamos levar eles, vamos pagar. Ele, mal tô podendo pagar, nossa, mulher! Não posso! Não dá. Algumas vezes ele falava, não, ok, dessa vez dá, vamos chamar. Outras vezes ele falava, dá pra chamar, mas deixa eles lá. Restaurante não é uma necessidade. Né? Então você pode ajudar como pode não ajudar. A comida, né? Uma roupa, um casaco que tá faltando, você pode ajudar. Então é uma relação muito delicada. Né? Nós como filhos também, precisamos deixar de ser orgulhosos, porque muitas vezes somos muito orgulhosos, né? E não queremos receber ajuda, né? Então o seu filho está com o tênis furado e o seu pai diz a você que quer dar um tênis de presente. Não, para deixar aqui na minha casa, eu vou suprir, né? Entende? Tem que ter sabedoria, tem que ter limite. Né? A gente tem que ser sábia para poder discernir quando uma coisa é necessária, quando uma coisa não é, quando uma coisa vai estragar, né, estragar os nossos filhos ou estragar o nosso casamento. Né? Porque eu conheço moças, por exemplo, que casam com rapazes que são mais simples do que elas, que têm uma condição menos privilegiada do que elas tiveram. E aí elas vivem o básico da vida com eles e todos os extras é com o papai. Né? Então elas querem ir a um restaurante, pede ao pai, elas querem uma joia, pede ao pai, elas querem ter uma empregada, é o pai que paga. Isso não está certo. Né? A gente, quando casa, a gente tem que viver a vida que o nosso marido pode dar pra gente. Né? Então isso é uma linha bem tênue e bem delicada que a gente vai ter que ter muita sabedoria para lidar. Né? É o deixar emocional também. Né? Nós, como mães crentes que temos consciência da nossa missão, sabemos que nós não estamos criando filhos para serem filhinhos da mamãe, para estar debaixo da nossa saia. Né? As mães crentes devem criar homens de verdade, né? Devem lutar por isso, né? Que serão homens fortes emocionalmente. Né? Quer ver me dar arrepio na espinha é dizer que fulano é um homem que no casamento ele é a parte mais frágil do casamento. Né? Eu fico desesperada com isso, porque não é isso que a Bíblia fala. Nós somos a parte frágil do casamento. Né? Então se a gente tem um homem que ele é mais frágil do que nós, tem alguma coisa muito errada. Né? E a culpa é nossa, mães, né? A gente que cria muitas vezes meninos como se fossem meninas, né? Então a gente precisa aprender a deixar os nossos filhos aguentar as pressões da vida, né? E isso desde muito cedo. É desde cedo que a gente faz isso para que eles possam fazer isso mais tarde, né? Então
deixar ele viver, e aí quando ele se casa, deixar ele escolher os empregos dele, deixar ele viver as vicissitudes da vida, largar as cordas, deixar ele viver a sua própria vida, escolher as suas próprias amizades. Tem mães que eu conheço que têm ciúme das amizades dos filhos casados. Tem um casal que foi da nossa igreja uma época e que o marido abandonou a esposa com 3